Vamos ao plenário do Supremo Tribunal Federal, já início da sessão da tarde de hoje, ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária, realizada em 8 de fevereiro de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade e 3 reclamações. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, notificação ou retificação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, a pauta hoje tem como processos para continuidade de julgamento as ações declaratória de constitucionalidade 42, ações diretas de inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, todas elas tratando do Código Florestal. Eu fiz o estudo pormenorizado, eu vou pedir preparei para o acompanhamento de Vossas Excelências um quadro no qual se tem o dispositivo impugnado, em quais ações foram impugnadas e o voto do ministro relator. E, com isso, nós poderíamos acompanhar com mais tranquilidade e clareza, porque os votos do ministro Luiz Fux foram todos baseados em dispositivo constitucional, artigo 186, 225, o princípio da precaução, da proibição do retrocesso, da garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e o da saúde. Então, estes foram os fundamentos que em cada caso se declarou que havia ou não havia aplicação destes princípios. E por esta razão, com o quadro, e também estou pedindo que seja entregue o próprio Código Florestal para acompanhamento da íntegra do dispositivo. Acho que assim, talvez a gente possa seguir, ministro Fux, com mais tranquilidade com este quadro, exatamente do que estamos a falar com o dispositivo em mãos. O ministro Fux indica-me que há necessidade de uma pequena retificação que eu vou fazer quando da proclamação do que vier a ser hoje, porque no item 19, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 60, parágrafos 4º e 5º do 59, não ficou devidamente registrado. Eu farei isso quando tiver a proclamação final. Mas, de toda sorte, o meu voto foi preparado no sentido de que as ações todas cuidam dessas normas constantes do Código Florestal, Lei 12.651, que resultou do maior debate, segundo uma fala que eu vi do ministro Dias Toffoli, depois da Assembleia Constituinte. Foi o dispositivo o diploma legal mais debatido depois da Assembleia Constituinte 87 e 88. Então, houve uma comissão especial, o ministro Fux já teceu considerações sobre isso no dia do seu voto. Houve a formação de uma comissão especial e aí houve a convergência de alguns pontos, e eu lembraria apenas, para efeito do que vou votar, e não vou me alongar, não vou fazer a leitura do voto, que também tem mais de 100 laudas,
o voto do ministro Fux é extremamente percussiente, profundo, no sentido de que, como o Código é um diploma normativo no qual se positiva um sistema, significa que os preceitos formam um complexo, integrado e harmonioso. Então, às vezes, muda-se um dispositivo, mas atinge-se um outro na frente que não tinha sido devidamente questionado ou cuja interpretação, se for em sentido oposto, pode desintegrar não apenas aquele dispositivo, não apenas aquele conjunto normativo, mas todo o Código. Eu levei isso em consideração. Então, considerei, principalmente da audiência pública, ministro Fux, que Vossa Excelência realizou, que algumas normas foram considerados pilares deste Código. Por exemplo, a manutenção de instrumentos essenciais para a proteção ambiental em propriedade privada em função do uso da terra, como as áreas de preservação permanente, as APPs, e reserva legal, que foram mantidos. Como a criação de instrumento estratégico para a gestão ambiental do uso da terra e para o combate do desmatamento, a criação do cadastro ambiental rural, que é a maior base de dados do uso da terra no Brasil, a criação do sistema jurídico especial, área rural consolidada, com regras mais flexíveis para a regularização ambiental de propriedades rurais, com passivos ambientais anteriores a 22 de julho de 2008, a instituição de instrumento para a regularização ambiental do uso da terra no Brasil, programa de regularização ambiental e o estabelecimento de regras específicas para a sua aplicação, cuja adesão pelo proprietário rural é condição essencial para se ter garantido o direito previsto, dentre outras, o que compõe o núcleo do sistema acolhido pela Lei 12.651. Portanto, é sob a tônica de um sistema que eu analisei as normas que foram questionadas. E proponho a Vossas Excelências, se estiverem de acordo, que considerássemos, ministro Fux, porque Vossa Excelência fez a leitura do seu tão profundo e percussiente voto como um todo. E acho que isso dificulta ao se examinar a validade constitucional ou não. Então, eu proporia que cada qual dos dispositivos pudesse ser analisado e já votado, de tal maneira que soubéssemos, ao final, o que estamos a proclamar. Ainda que a conclusão seja, por exemplo, no sentido da constitucionalidade de todos os dispositivos, ou da inconstitucionalidade de alguns, ou como Vossa Excelência propõe, em alguns casos, a constitucionalidade parcial, pela interpretação conforme, mas que cada dispositivo nós fôssemos separando e discutindo, porque com isso nós teríamos, ao final do julgamento, completamente discutido e decidido cada qual dos pontos. Então, se os senhores ministros estiverem de acordo, eu faria a chamada leitura de cada qual, relembrando, e como está no quadro que apresentei a Vossas Excelências, há exatamente a conclusão aqui do voto de Vossa Excelência, a parte dispositiva, e aí em quais os artigos, qual o dispositivo de que estamos tratando e em quais ações cada qual é questionado. Por favor. Foi sorteado o relator Diadim que atacava o Código Pretérito e cheguei a fazer um estudo sobre essa DIN. Mas a falta de racionalidade dos trabalhos do tribunal conduziu a distribuição a remeter esses processos versando o novo Código Florestal ao ministro está em melhores mãos, sem dúvida alguma, ao ministro Estaria Luiz sempre Fux. com Vossa Excelência. Então, dada a importância da matéria, eu fugi ao que costumo geralmente fazer, que é votar de improviso quando atuo como vogal. E tenho um voto estruturado sobre o tema. Digo que a importância é ímpar. É verdade. Essa é uma matéria essencial. Tanto a importância é ímpar que toda a pauta versa apenas ações que envolvem o Código Florestal. Pois não. Pela ordem. Por favor. Só para relembrar aos colegas, que já tem um tempo, e essas ações, esse conjunto de ações impugnou praticamente o Código Florestal todo. Então, naquela oportunidade,
eu levei em consideração, em primeiro lugar, uma questão que poderia ser decisiva, que é a capacidade institucional da Corte para superar 70 audiências públicas que foram realizadas no Congresso Nacional e que chegaram a esse código. Então, num primeiro momento, levei em consideração a capacidade institucional do Congresso para deliberar sobre isso depois de tantas audiências. Realizei também aqui uma audiência pública. No momento que nós votamos, eu trouxe aqui exatamente aquilo que eu procurei fazer na oportunidade para, digamos assim, viabilizar a votação. Eu separei o extrato das impugnações, a matéria, e fui lendo um por um. Exatamente. Só não julgamos um por um. Sim, exatamente. Por isso é que agora, considerando o voto de Vossa Excelência, que já tem esta divisão, e por isso é que eu tive o cuidado de, numa tentativa de ajudar, fazer esse quadro, porque aí nós temos o dispositivo, em que a ação é impugnado, o resultado, a parte dispositiva do resultado de Vossa Excelência, para que então, um por um, nós possamos discutir e eu então fazer a apuração dos votos a partir de cada qual dos dispositivos, se os ministros estiverem de acordo. Senhor presidente, por favor. Eu gostaria de fazer uma ponderação. Eu aqui estou do lado do eminente vice-decano da Corte e observei que Sua Excelência trouxe um voto alentadíssimo, até porque ele foi originalmente foi o primeiro relator sorteado. Depois houve uma redistribuição, razões... um novo exatamente. O meu trabalho... O tema foi redistribuído para o eminente ministro Fux, que nos traz um voto também muito alentado. Eu gostaria de ponderar se não seria possível que, após o voto de Vossa Excelência, o ministro Marco Aurélio pudesse se manifestar, porque ele estudou verticalmente essa questão. Você votaria depois dele ou aguardaria como presidente para desempatar? Eu estou trazendo como voto vista, porque isso, eu pedi vista. Vossa Excelência pediu vista também. Eu estou pedindo como voto vista, mas eu não tenho nenhuma dificuldade, até porque eu vou votar, como eu disse, item por item. Isso. Item por item, não vou fazer a leitura do meu voto, que tem 137 laudas, eu vou votar item por item, mas talvez a submissão ao plenário vai ser por tópico? Por exemplo, eu estou propondo estou propondo exatamente, mas para mim não teria com enorme gosto, ouço o voto de Vossa Excelência. Eu aguardo normalmente a minha vez de votar. Mas é porque como o voto de Vossa Excelência tem traz também a inteireza, eu não tenho nenhuma dificuldade em ceder, em que ouçamos Vossa Excelência, ministro, porque aí Vossa Excelência traz também o conjunto e, na sequência, eu voto item por item e tomo os votos nessa sequência. Por favor. Mas eu não pedi vista, presidente, foi Vossa Excelência quem pediu. Como ministra gestora, eu terei todo gosto em ouvir, e, na sequência, isso não muda nada, pelo contrário, pode acrescentar muita coisa. Por favor. Ouvimos Vossa Excelência. Sem nenhuma dificuldade, não há nenhuma quebra regimental. Presidente, meu voto tem uma introdução em que revela o que está em jogo. A questão constitucional da maior importância é definir se a lei nova que consubstancia o Código Florestal é harmônica ou não com a Constituição. E essa harmonia, ela está envolvida, como ressaltou o ministro relator, Luiz Fux, nas diversas ações diretas de inconstitucionalidade e também na declaratória de constitucionalidade 42. A questão, vou ressaltar mais uma vez, reveste-se de importância e complexidade maior, considerado o impacto político-ambiental nas futuras gerações e o caráter técnico-científico inerente à matéria. Impõe-se ao Supremo prudência na análise das causas de pedir veiculadas e deferência às instâncias representativas. Refiro-me ao Congresso Nacional, às duas casas que integram o Congresso Nacional.
Isso não significa afastar-se o Supremo do papel até mesmo contramajoritário, mas sim reconhecer as diversas capacidades institucionais em jogo, as quais afetam, sobretudo, situações como a deste processo, presentes os fatos e previsões efetuadas pelo Legislativo com significativa influência de fatores propriamente científicos. A tarefa do Supremo torna-se mais desafiadora quando levada em conta a abertura semântica das normas constitucionais apontadas pelos autores das ações como parâmetro de controle. Princípios viabilizam a construção de sistema jurídico compatível com o conceito de integridade, na acepção utilizada por Ronald Dworkin, mas não abrem campo à discricionariedade judicial. O princípio da proibição do retrocesso ambiental evidencia as dificuldades a serem enfrentadas pelo Tribunal no exame do tema, tendo em vista a necessidade de conhecimentos técnicos sobre quais medidas efetivamente implicam o recuo na proteção ambiental. A par desse aspecto, a leitura das normas impugnadas deve ser feita de forma sistêmica. A compreensão isolada dos preceitos pode conduzir à equivocada conclusão de ter-se retrocesso quando a aplicação conjunta dos dispositivos revela o robustecimento da tutela ambiental. Fixadas essas premissas, passo a apreciar em tópicos distintos a matéria em jogo, começando com a reserva legal. No tocante à reserva legal, são suscitadas as seguintes questões, e eu lanço apenas para efeito de documentação, não vou ler, porque os colegas devem ter tido acesso às causas de pedir veiculadas nas diversas iniciais, consideradas as ações formalizadas. A reserva legal, também denominada reserva legal florestal, ou reserva de biodiversidade, assim designada para evitar confusão com a reserva de lei relacionada ao princípio da legalidade, é instrumento jurídico que adentrou o direito brasileiro sob a vigência do Decreto 23793, de 23 de janeiro de 1934, primeiro Código Florestal. O Código Pretérito qualificou as florestas existentes no território nacional como bens de interesse comum a todos os cidadãos, estabelecendo, a fim de protegê-la, a restrição parcial ao desmatamento no tocante às florestas de propriedade privada. Previa o diploma, aí eu transcrevo o artigo 23. A partir desse decreto, permitiu-se o desbaste de matas privadas limitado a 3/4 da cobertura florestal, desde que cientificada a administração pública para delimitar a porção que deveria ser preservada. A disciplina mostrou-se restrita às florestas em propriedade privada, porquanto as públicas estavam e continuam sujeitas a tratamento diverso. A regência progrediu com o advento da Lei 4.771, de 1965, Código Florestal, a qual trouxe novos limites para a derrubada de florestas de domínio privado, com percentuais variáveis segundo o bioma no qual localizadas. Importante salientar que a proteção estampada no artigo 16, com o texto então em vigor, somente se estendia às propriedades rurais onde houvesse floresta, nada havendo a respeito dos demais tipos de vegetação.
Aí transcrevo também a redação original do artigo 1º e do artigo 16 da Lei 4.771. A Lei 7.803, de 18 de julho de 89, acrescentou 2 parágrafos ao artigo 16 do Código Florestal, para prever a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel rural e estender a proteção legal às áreas de cerrado. Finalmente, com a Lei 12.651/2012, ora em análise, houve um implemento da reserva legal nas áreas da Amazônia Legal nos patamares de 80% para imóvel situado em florestas, 35% para imóvel localizado em área de cerrado, 20% para imóvel situado em Campos Gerais. Relativamente às demais regiões do país, a reserva legal foi fixada em 20%. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 12 permitem a redução da recomposição da área de reserva legal em virtude da existência de terras indígenas e unidades de conservação no território dos entes federados. Eis o teor dos preceitos, também transcrevo o artigo 12, parágrafos 4º e 5º, para efeito de documentação. Consoante as reflexões de Paulo Afonso Lemes Machado, Direito Ambiental Brasileiro, 25ª edição, Malheiros, o Código Florestal tem bases assentadas sobre o equilíbrio entre a proteção das diversas formas de vegetação nativa e a promoção do desenvolvimento econômico. A premissa reflete a coexistência necessariamente harmoniosa na Constituição Federal da garantia do desenvolvimento nacional como objetivo da República Federativa do Brasil, inciso 2 do artigo 3º, e do dever geral de proteção do meio ambiente, cabeça do artigo 225. Surge impróprio, contudo, a pretexto de viabilizar a produção econômica de entes federados com significativa porção do território alcançado por restrições ambientais, descaracterizar espaços especialmente protegidos. Observem a organicidade do direito, sobretudo ambiental. Territórios indígenas, reservas legais e unidades de conservação desempenham funções distintas. Os territórios indígenas não guardam relação com a tutela ambiental. Embora, naturalmente, nessas áreas haja maior nível de preservação ambiental, considerada a relação dos povos indígenas com a natureza. O fundamento da demarcação desses territórios é o reconhecimento, pelo Constituinte, de direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, conforme previsto no artigo 231 da Constituição Federal. É impertinente reduzir a recomposição de área de reserva legal com base na existência de territórios indígenas na região, protegidos a partir de outro preceito constitucional. Vale notar que as áreas de reserva legal e unidades de conservação não desempenham a mesma função. Apesar de ambas promoverem o abrigo da fauna silvestre e da flora nativa, as áreas de reserva legal, ao contrário das reservas biológicas, por exemplo, prevêem a intervenção humana no respectivo espaço. A ressaltar essa ótica relativa à distinção entre os mencionados espaços, as áreas de reserva legal envolvem
dever de proteção, implementado pelo particular na respectiva propriedade, enquanto as unidades de conservação referem-se ao dever do Estado de promover diretamente espaços especialmente protegidos. São duas coisas distintas. A par desse aspecto, a reserva legal permite a formação de corredores para a fauna e para a dispersão de sementes, conectando unidades de conservação e potencializando os sistemas ecológicos. É impróprio afirmar que as unidades de conservação compensariam a redução da proteção ambiental gerada pela não recomposição da cobertura vegetativa atinente às áreas de reserva legal. O papel do legislador no campo ambiental é também o de induzir comportamentos e, sobretudo, novo patamar civilizatório no tratamento do tema. O dispositivo em jogo sinaliza a errônea ideia de que espaços especialmente protegidos são áreas contrárias ao desenvolvimento econômico, quando, em verdade, cabe ao Estado propor alternativas para o uso sustentável de áreas ambientalmente tuteladas. A equivocada compreensão dos espaços especialmente protegidos também é verificada no artigo 66, parágrafo 5º, inciso 3, que autoriza a compensação de área de reserva legal pela doação a órgão do poder público de imóvel localizado no interior de unidade de conservação. Mostra-se impertinente supor a equivalência de terras com funções distintas, autorizando a não recomposição da reserva legal em troca de área que necessariamente seria preservada em virtude da delimitação em unidade de conservação. O raciocínio deve ser adotado no tocante ao artigo 15 do diploma impugnado, que autoriza o cômputo de áreas de preservação permanente no percentual de reserva legal. Ambos desempenham um papel distinto e complementar na proteção do meio ambiente. A ressaltar essa ótica, André Lima e Nuriti Bensussa, Código Florestal, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, descrevem as consequências da norma. A combinação ou a incorporação da área de reserva legal com as APP não faz sentido biológico, nem dialoga com a lógica de uma paisagem que deve preservar uma cobertura de vegetação nativa acima de 30%. De acordo com estudos científicos recentes, essa faixa de percentual representa um limiar importante, abaixo do qual os riscos de extinção de espécies aumentam muito rapidamente. Esse cálculo combinado tende a causar um efeito especialmente impactante, pois poderá favorecer a redução da cobertura florestal da Amazônia para níveis abaixo de 60%, percentual hoje considerado como um limiar crítico para a manutenção da conectividade física da floresta. Embora o preceito, não permita novos desmatamentos ao prever a impossibilidade de conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, reduz desarrazoadamente a viabilidade de recomposição da cobertura vegetal, revelando-se incompatível com o dever estatal de proteção do meio ambiente.
Também surge inadequada a permissão de recomposição da área de reserva legal com espécies exóticas, prevista no parágrafo 3º do artigo 66. Eis o teor do dispositivo, também transcrevo para efeito de documentação. A recomposição da área de reserva legal de forma permanente com espécies exóticas implica desvio do dever de tutela do poder público, voltado, consoante o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, esse dever a preservar e restaurar, estou transcrevendo o preceito constitucional, os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. A literatura especializada apresentada por entidades especialistas em audiência pública e memoriais revela que a introdução de espécies exóticas reduz drasticamente a proteção da biodiversidade, dificultando a manutenção e o restabelecimento dos processos ecológicos do ecossistema. Os sistemas agroflorestais, com a combinação de vegetação exótica e nativa, podem consistir em instrumentos viáveis de promoção de meio ambiente saudável, dependendo das circunstâncias físicas vigentes em cada região. Segundo assinalam Tatiana Martins e Vitor Ranieri, o instrumento das RL deveria adequar-se às suas particularidades, não apenas em consideração dos percentuais de RL exigidos em cada região brasileira, mas também no uso permitido para essas áreas em função do grau de conservação e da extensão das RL. A previsão genérica, lastreada em percentuais fixos, de recomposição permanente da área de reserva legal com vegetação exótica, revela proteção insuficiente do meio ambiente. Não se cuidou de criar sistema compatível com a potencialização da recuperação ambiental mediante programa atento às peculiaridades regionais, mas sim de reduzir custos de proprietários com a restauração da cobertura vegetal. Adota-se entendimento semelhante relativamente aos dispositivos que autorizam a compensação da reserva legal sem identidade ecológica entre as áreas. E aí menciono os preceitos. O uso do critério da identidade do bioma é insuficiente a assegurar que a compensação entre as áreas esteja em harmonia com a tutela ambiental. O bioma constitui espaço com amplitude territorial acentuada, de modo que, dentro dessa área, coexistem inúmeros ecossistemas diferentes, cuja biodiversidade deve ser preservada. A ressaltar essa ótica, basta observar que, consoante dados fornecidos pelo Ministério do Meio Ambiente, no bioma cerrado, existem ecossistemas que se estendem desde o Paraná até o norte do Maranhão. Há uma diversidade enorme. É dizer, apesar de localizados no mesmo bioma, são distintas a flora e a fauna neles encontradas. A compensação de áreas localizadas em pontos díspares do território nacional, embora no mesmo bioma, surge inadequada para a tutela do meio ambiente, contrariando o comando constitucional alusivo à preservação da diversidade
integridade do patrimônio genético do país. Inciso 2, parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Mostra-se necessário conferir aos preceitos interpretação conforme a Constituição Federal para condicionar a compensação de áreas de reserva legal desmatada à existência de identidade ecológica com o espaço correspondente localizado no mesmo bioma. Os parágrafos 6º, 7º e 8º do artigo 12, que prescrevem a dispensa de reserva legal nas áreas utilizadas por empreendimentos de abastecimento público de água, tratamento de esgoto, energia elétrica, bem como de ferrovias e rodovias, revelam ponderação adequada do legislador entre a tutela do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. As atividades em jogo, sim. Permite interromper um minuto? Pois não. Esta questão da compensação dentro do mesmo bioma, Vossa Excelência citou o Cerrado, poderia se falar da Mata Atlântica. A interpretação, e Vossa Excelência sugere uma interpretação conforme, a lei anterior, ela falava do mesmo bioma dentro da mesma bacia hidrográfica. Ou seja, ela era mais, ela preservava o ecossistema. Uma lógica considerando, portanto, a diversidade, né? Dentro da Foi o que região, eu disse. No mesmo bioma, mas uma Nós mesma temos região um bioma delimitada. que vai do Paraná ao Maranhão. Aí... Mas eu penso que se andarmos nesse sentido que Vossa Excelência propõe, mas nós temos que ter um caráter objetivo. E a lei anterior falava na mesma bacia hidrográfica, mesmo bioma, dentro da mesma bacia. Porque senão o ecossistema condição fica que não é prevista complicado. na atual, né? Que não é previsto. Em que a compensação Por isso é que, é uma neste caso, compensação o retrocesso livre, desde que ambiental. se observe o bioma tenha a extensão que ele tiver. Como no caso, a extensão a que me referi do Paraná até o Maranhão, né? Prossigo, presidente, e agradeço a parte do ministro Dias Toffoli, né? Em jogo são relevantes sob o ângulo do atendimento das necessidades básicas da população, bem como da construção da infraestrutura essencial ao desenvolvimento do país. Descabe articular com a inconstitucionalidade da medida quando devidamente especificadas as atividades excepcionadas, a evidenciar não se tratar de autorização genérica para o desmatamento. A par desse aspecto, a atuação dos mencionados empreendimentos continuará condicionada a estudo prévio de impacto ambiental e a obtenção das licenças ambientais, quer dizer, vai haver uma fiscalização, de modo que serão mantidos mecanismos importantes de tutela do meio ambiente. Relativamente ao artigo 44, que veicula a criação da cota de reserva ambiental, CRA, consubstanciada em título nominativo representativo de área com vegetação nativa, bem assim, ao parágrafo 1º do artigo 13, por meio do qual autorizada a instituição de reserva ambiental sobre área com metragem conservada em percentual superior ao exigido na legislação, inexiste inconstitucionalidade. Os preceitos revelam tentativa do Legislativo de redução da pressão por novos desmatamentos, atribuindo valor à cobertura vegetativa preservada do imóvel. É dizer, a norma induz e promove a manutenção da vegetação pelo produtor, mediante a introdução de variáveis econômicas na preservação do meio ambiente. No tocante ao artigo 28,
também não se verifica desarmonia com a Constituição Federal. O preceito prescreve que, aspas, não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada. A Procuradoria-Geral da República articula com o retrocesso na proteção do meio ambiente, considerada a não proibição da conversão quando existirem áreas subutilizadas ou inadequadamente utilizadas. O dispositivo não autoriza admitir a interpretação postulada pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de o vocábulo abandonada abranger também áreas subutilizadas ou inapropriadamente utilizadas. A interpretação conforme a Constituição revela técnica de controle de constitucionalidade e não somente método de interpretação hermenêutico. O intérprete ou aplicador do direito, ao deparar-se com normas que possuam que possuam mais de uma compreensão, deverá priorizar aquela que mais se coadune com o texto constitucional, situação não verificada. O preceito comporta apenas um sentido extraível da expressão área abandonada, sobretudo se considerada a definição do termo pelo artigo 2º, inciso 7 do Decreto 7.830/2012. Não cabe ao Judiciário utilizar a referida técnica para corrigir ou aperfeiçoar decisão política legitimamente tomada no Congresso Nacional. Então, concluindo esse item, presidente, que é o item alusivo à reserva legal, né, eu concluo pela inconstitucionalidade dos parágrafos 4º e 5º do artigo 12, do artigo 15 e do inciso 3 do parágrafo 5º do artigo 66. Confiro aos artigos 48, parágrafo 2º e 66, parágrafo 3º e 5º, inciso 2 e 4 e 6º, parágrafo 6º, interpretação conforme a Constituição para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica. É como voto quanto a esse item. Não, aí no caso, acho que teria que ser o voto todo, porque também agora eu vou ter que fazer a leitura do voto todo na proposta que o ministro Lewandowski fez da leitura do voto. A minha proposta inicial era de que cada item a gente votasse, mas agora com o voto do ministro, agora quebrou-se a proposta inicial. Então, Vossa Excelência continua. Presidente, para esclarecer, eu disse a Vossa Excelência agora mesmo, eu não tive intenção nenhuma de impedir ou não permitir que Vossa Excelência trouxesse o seu voto vista, que com toda certeza será brilhante e nos elucidará a todos. Eu apenas imaginei que depois do voto de Vossa Excelência, o ministro Marco Aurélio, que estudou em profundidade a questão, como relator de uma das áreas... Eu já tinha, como eu disse, eu até fiquei frustrado quando editaram um novo Código Florestal, porque eu já tinha feito o estudo relativamente ao anterior, né? E até percebi que meu trabalho tinha sido inócuo, né? Agora eu passo ao item, presidente, dos mecanismos de sanção e reparação ambiental. Quanto à tutela do meio ambiente e os mecanismos de controle e sanção, foram abordados os seguintes temas. Aí eu transcrevo para efeito de documentação. A evolução da legislação ambiental revela o permanente conflito
entre a segurança jurídica dos proprietários rurais e o dever de tutela ambiental do poder público, cuja conformação avança de acordo com o desenvolvimento de pesquisas científicas e com a mudança de percepção do ser humano em relação ao meio ambiente. O novo Código Florestal prestigiou o primeiro direito fundamental, consolidando áreas suprimidas antes de 22 de julho de 2008, mediante a criação de regime específico de transição. A redação conferida ao dispositivo deve ser analisada a partir do comando previsto no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, segundo o qual incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Vou repetir o segundo vocábulo: restaurar. A segurança jurídica, embora constitua valor basilar do ordenamento jurídico, não justifica a desobrigação eterna do proprietário relativamente ao dever de manter o imóvel dentro das balizas reveladas pela legislação vigente. Entendimento em sentido contrário implica a cristalização, ao gosto do gabinete da ministra Rosa Weber, quanto à jurisprudência, a cristalização de níveis sofríveis de preservação do meio ambiente, sem a possibilidade de recomposição da cobertura vegetativa, ou seja, se teria aí um bio de indeniidade quanto a desmatamentos ocorridos em data anterior, ou em data anterior, consolidando a área anterior a 22 de julho de 2008. O próprio Constituinte reconheceu a proteção insatisfatória do meio ambiente quando da promulgação da Constituição Federal, impondo ao legislador o sucessivo robustecimento de mecanismos de recuperação, dever do Estado restaurar, não apenas preservar, da cobertura vegetal. Inexiste direito fundamental de desmatar ou de não recuperar o meio ambiente. Embora se mostre legítimo que o cidadão não seja punido por supressões realizadas de acordo com a legislação vigente à época dos fatos, nada justifica a consolidação de situação irregular com a edição de novos atos normativos. Também não é admissível a anistia de atos ilícitos realizados em data anterior a 22 de julho de 2008. Os dispositivos devem ser analisados de forma sistêmica. Cumpre ao Supremo definir se o regime de transição e o programa de regularização ambiental instituídos pelo legislador mediante o novo Código Florestal implicam anistia aos produtores rurais infratores e, consequentemente, a proteção insuficiente do meio ambiente. Eis o teor dos preceitos em jogo. Transcrevo o artigo 7º, o artigo 17, o artigo 59 e os parágrafos respectivos, o artigo 60 e parágrafos, o 61A, e parágrafos dele constantes, e são muitos os parágrafos, isso para efeito de documentação no voto, o 61B
o 61, artigo 61C, o 63 e o 67. Prossigo no voto. O sistema é tripartite, conferindo tratamento diverso a áreas suprimidas antes e depois do marco temporal atinente a 22 de julho de 2008. Em áreas de preservação permanente relativas ao período posterior, é imposta a obrigação de recompor integralmente as áreas desmatadas, mantendo a aplicação de sanções penais e administrativas. Vedou-se, inclusive, a adesão ao programa de regularização ambiental, consoante disposto no artigo 17, parágrafo 4º. Quanto às áreas consolidadas, antes de 22 de julho de 2008, foi permitida, nos termos dos artigos 61A e seguintes, a continuidade nas áreas de preservação permanente de atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo e de turismo em áreas rurais, impondo-se apenas a recomposição parcial de determinados aspectos de espaços protegidos. No tocante às áreas de reserva legal, ficou possibilitada até mesmo a compensação de áreas consolidadas. Autorizou-se a adesão ao programa de regularização ambiental com o afastamento de sanções penais e administrativas, caso cumpridas as obrigações previstas no respectivo termo de compromisso. O terceiro feixe do sistema refere-se às áreas desmatadas dentro dos limites previstos na legislação anterior, as quais foram consolidadas nos termos do artigo 68, que transcrevo também para efeito de documentação. É necessário examinar dois aspectos do sistema: a legitimidade do parâmetro temporal escolhido pelo legislador e a pertinência, sob o ângulo da intensidade da tutela do meio ambiente, do regime de transição e do programa de regularização ambiental. Inexiste justificativa racional para o tratamento diverso conferido às situações a partir da data de 22 de julho de 2008. O marco temporal revela-se arbitrário, surgindo inviável dele extrair fundamento plausível relacionado à tutela do meio ambiente ou à promoção da segurança jurídica. A formatação da política pública de proteção do meio ambiente, embora inserida em âmbito de atuação dos poderes executivo e legislativo, pressupõe a seleção de critérios racional e cientificamente fundados. O legislador não pode escolher aleatoriamente a data que funciona como referencial nas obrigações de uso e recomposição ambiental. É impróprio estruturar regimes jurídicos diversos de proteção ambiental sem fundamentação razoável. O direito deixa de ser sistema coerente para transformar-se em instrumento oscilante de ações políticas esparsas, com curto horizonte temporal. Nada há a respaldar o tratamento mais benéfico conferido a proprietários de áreas ilegalmente devastadas até julho de 2008. O regime deve ser único e atender
ao Comando Constitucional de Proteção e Recuperação de Processos Ecológicos Essenciais. A constatação da inconstitucionalidade do referencial temporal relativo a 22 de julho de 2008, passou-se uma borracha ao que feito até essa data, previsto nos artigos 7º, parágrafo 3º, 17, parágrafo 3º, resulta, por decorrência lógica, na insubsistência do próprio regime de transição, previsto nos artigos 59, parágrafo 4º, 61A, 61B, 61C, 66 e 67. O mencionado marco consiste na espinha dorsal das situações abrangidas pelo tratamento diferenciado, mostrando-se impróprio mantê-lo sem a alusão à data balizadora. A par disso, o regime de transição estruturado no novo Código Florestal revela proteção insuficiente do meio ambiente. Afasta a reparação integral dos processos ecológicos essenciais, dever imposto ao poder público no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. É o que se extrai do artigo 63, relativo às terras de preservação permanente, e 67, concernente a áreas de reserva legal, os quais encerram a consolidação integral de regiões desmatadas. Atentem, mais uma vez, para a organicidade do direito, a potencialização da preservação do meio ambiente, tal como prevista na Constituição Federal, não se faz mediante a criação de regimes de transição permissivos para aqueles que descumpriram por anos as normas de proteção ambiental. Não se pode prestigiar proprietários infratores em detrimento daqueles que sempre arcaram com o ônus econômico de observar o ordenamento jurídico. A prosperar esse raciocínio, os produtores rurais sempre terão incentivos para desmatar, aguardando nova legislação com nova anistia. Esse entendimento não é adotado naquelas situações em que o produtor rural efetuou o desmatamento dentro dos limites da legislação anterior. Aí sim, não praticou ato ilícito, paciência, regidas pelos artigos 12 e 68. A transição entre os regimes de proteção ambiental não pode desguarnecer o proprietário que observou integralmente a legislação então vigente, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. A constatação da insuficiência das balizas concernentes ao regime de transição previsto nos artigos 61A e seguintes não conduz à automática inconstitucionalidade do Programa de Regularização Ambiental, cujo objetivo é incentivar os produtores rurais a recomporem a vegetação, recebendo em contrapartida a conversão de multas em prestação de serviços de recuperação do meio ambiente e a extinção da punibilidade de produtores inscritos no mencionado programa, quando estritamente cumpridas as obrigações previstas em termo de compromisso. A criação de mecanismos voltados a incentivarem infratores a repararem os danos causados com a correlata extinção da pena
são cada vez mais implementados como forma de superação da lógica meramente punitivista, a qual privilegia a reprimenda em detrimento da efetiva recomposição das consequências do ato, repito, ilegal, praticado à margem da legislação vigente à época. Essa perspectiva é verificada no próprio direito penal, no qual surge possível a transação penal, a suspensão condicional do processo, ou especificamente em relação a crimes tributários, a extinção da punibilidade quando reparado o dano antes do recebimento da denúncia. A solução proposta pelo legislador no Código Florestal não diverge conceitualmente desse quadro. O programa consistiria em anistia caso viabilizasse a extinção da punibilidade independentemente da integral recomposição do dano ou afastasse sanções sem a efetiva e comprovada observância de balizas legais compatíveis com o mandamento constitucional de proteção ao meio ambiente. Não é essa a situação em jogo. O programa de regularização ambiental possui balizas adequadas à promoção de política pública de tutela ambiental. De início, tem-se que os infratores devem celebrar termo de compromisso com o poder público, no qual discriminadas as obrigações a serem cumpridas, mediante rigoroso processo administrativo. A partir da assinatura do documento, enquanto estiverem sendo implementadas as medidas de recuperação, os crimes terão a punibilidade suspensa. Durante esse período, a prescrição permanece interrompida, artigo 60, parágrafo 1º, afastada a possibilidade de, antes de reparado o dano, a pretensão punitiva ser suprimida. Apenas com adimplemento total do termo de compromisso, o proprietário rural terá a punibilidade extinta, artigo 60, parágrafo 2º, com a conversão de eventuais multas em serviço de preservação, melhoria e recuperação de qualidade do meio ambiente, artigo 59, parágrafo 5º. Percebam que, em momento algum, os preceitos revelam anistia ao produtor. Sanções são afastadas somente quando integralmente cumprido o termo de compromisso, inexistindo vício quanto a esse aspecto nos artigos 59 e 60. A chave para a adequação constitucional do programa está, consequentemente, na previsão, em cada termo de compromisso, de obrigações suficientemente rigorosas, cujo teor efetivamente imponha a total recomposição do dano. Daí porque o regime de transição previsto nos artigos 61A e seguintes é impróprio como balizador para o programa de regularização ambiental. É dizer, a criação do programa constitui iniciativa importante para o incremento da restauração de processos ecológicos essenciais, mas pressupõe a reparação integral do dano causado pelos produtores. A redação conferida ao parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal não impede a instituição do mencionado programa, eis o teor do preceito. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas, pessoas naturais ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. O dispositivo não implica acumulação de sanção e reparação como única solução para a preservação do meio ambiente,
mas sim estabelece que qualquer ato lesivo deve ser reparado, mesmo quando o agente tenha sido apenado administrativo ou penalmente. Ou seja, o pagamento de multa, por exemplo, não exime o infrator de restabelecer processos ecológicos essenciais, senão, com o pagamento, estaria quites quanto a essa restauração. Esse é o significado correto a ser extraído da locução. Interpretação em sentido contrário conduziria à inaceitável conclusão no sentido de ter-se a reparação ambiental como um aspecto secundário relativamente à punição de infratores. Surge impróprio afirmar que o programa implica não sujeitar infratores às sanções penais e administrativas. A uma, porque o mecanismo é temporário e excepcional, referindo-se apenas à possibilidade de produtores rurais recomporem áreas desmatadas, considerado o advento do novo Código Florestal. A duas, o modelo aqui proposto, com a declaração de inconstitucionalidade do regime de transição, admite a extinção da punibilidade apenas quando totalmente reparados os danos causados ao meio ambiente. Ou seja, não se verifica o afastamento da repressão penal e administrativa. A ressaltar essa ótica, a integral execução do termo de compromisso constitui pressuposto necessário para a extinção da punibilidade. O aparato estatal continua atuando regularmente na repressão de atos ilícitos, tal como determinado pelo Constituinte. Abre-se apenas a possibilidade de produtores rurais terem excepcionalmente extintas as sanções penais se e quando a situação for totalmente regularizada. É inadequado afirmar que a concessão de créditos agrícolas deve ser condicionada à comprovação de regularidade ambiental da área. Inexiste norma constitucional a vedar semelhante mecanismo creditício, cabendo ao legislador identificar a melhor forma de compatibilizar a proteção do meio ambiente e a oferta de capital ao produtor rural. Eis o teor do artigo 78A, e aí transcrevo para efeito de documentação. O preceito deve ser analisado à luz da necessidade de criar incentivos para os produtores rurais contribuírem para a formação do cadastro ambiental rural, relevante sistema de potencialização da tutela ambiental. É dizer, a dinâmica de concessão de crédito rural reforça a proteção do meio ambiente, porquanto viabiliza a consolidação do mapeamento de propriedades rurais, sendo inviável identificar no Instituto diminuição da proteção ambiental. Em síntese, declaro a inconstitucionalidade da expressão após 22 de julho de 2008, contida nos artigos 7º, parágrafo 3º, 17, parágrafo 3º, bem como dos artigos 59, parágrafo 4º, 61A, 61B, 61C, 63, 66 e 67. Prossigo, presidente. Por favor. Das áreas de preservação permanente. Relativamente às áreas de preservação permanente, são questionadas as seguintes regras, e aí transcrevo para efeito de documentação. Não procederia à leitura. Os incisos 7 e 9 do artigo 3º versam a definição das atividades de utilidade pública e interesse social, que autorizam a intervenção ou supressão
de vegetação nativa em área de preservação permanente. Eis o teor dos preceitos, que também transcrevo para efeito documentação. A Procuradoria-Geral da República busca seja conferida interpretação conforme aos dispositivos para que eventual intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente oriunda de quaisquer atividades descritas nos incisos 8 e 9 seja condicionada à inexistência de alternativa técnica ou locacional mediante procedimento administrativo próprio, aludido nas alíneas E e G dos mencionados incisos. A argumentação do Ministério Público Federal não parte da polissemia da norma impugnada, mas sim de suposta tecnia do Legislativo a implicar ofensa ao artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal, considerada a proteção alegadamente insuficiente de áreas de preservação permanente. Os preceitos em jogo mostram-se harmônicos com a Constituição Federal, tal como fundamentado relativamente aos parágrafos 6º, 7º e 8º do artigo 12, o legislador limitou-se a estabelecer rol de atividades cuja possibilidade de intervenção ambiental é mais alargada, sem com isso incorrer na diminuição excessiva da tutela de espaços territoriais especialmente protegidos. A alusão à inexistência de alternativa técnica ou locacional surge como requisito para aumento da lista pelo Executivo. Nas atividades versadas nos demais incisos, o próprio Legislativo realizou essa análise e considerou legítima a intervenção na área de preservação permanente. Esse quadro não necessariamente implica retrocesso na proteção ambiental. O rol de exceções é limitado e definido com clareza, prestigiando a segurança jurídica. O pedido de interpretação conforme resulta da insatisfação do autor com o juízo de ponderação a prioristicamente realizado pelos representantes do povo nas diversas alíneas contidas nos incisos 8, 9 do artigo 3º. Ao Supremo competiria, mediante provocação, verificar a constitucionalidade das opções feitas pelo legislador em cotejo com os parâmetros indicados na Constituição. Nada obstante, a organicidade do direito instrumental é indispensável à efetivação do direito material, inexistindo nas ações diretas em análise pedido expresso, não é causa de pedir que é aberta, né? Pedido expresso no sentido da declaração de inconstitucionalidade das ponderações construídas pelo Legislativo, descabe apontar desacordo com a Constituição Federal, ainda que sob o manto da técnica de decisão da interpretação conforme. O Ministério Público Federal apenas requereu a declaração de inconstitucionalidade das expressões gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais e internacionais, contidas na linha B do inciso 8 do artigo 3º. Eis o limite que é revelado pelo pedido à atuação deste tribunal. Ao contrário do pedido de interpretação conforme, no sentido de condicionar a eventual intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente, a inexistência de alternativa técnica ou locacional, nesse segundo pleito, a Procuradoria-Geral da República requer não a extensão
das condicionantes aludidas apenas nas alíneas E e G dos incisos 13 e 9, as demais alíneas, mas sim a declaração de inconstitucionalidade de parte da redação da linha B do inciso 8 do artigo 3º, permissivo da intervenção em áreas de preservação permanente para gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais. O autor aduz não haver justificativa razoável a autorizar a inclusão dessas atividades no rol de situações de intervenção em caso de utilidade pública, nas quais o atributo de excepcionalidade assume caráter imprescindível. Em regra, descabe distinguir onde a lei não distingue. Eis princípio básico de hermenêutica e aplicação do direito implícito na Constituição Federal. No entanto, no pleno exercício da atribuição que lhe é precípua, isto é, de guardar a Constituição Federal, o Supremo não pode, uma vez provocado, assistir inerte à degradação da ordem constitucional, especialmente em se tratando de matéria de importância geracional, como é a ambiental. Consoante dispõe o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial, a sadia qualidade de vida. Impôs-se ao poder público e mesmo à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, visando assegurar a concretude desse direito assentado em princípio básico. A lei maior prevê caber ao poder público, à administração pública, ressalte-se, definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Somente se permite a alteração e a supressão por meio de lei, vedada a utilização comprometedora da integridade dos atributos a justificarem a proteção. No caso, a autorização contida no dispositivo impugnado no sentido da intervenção em áreas de preservação permanente para gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, indica nada desprezível risco de que seja maculada a integridade dos atributos a respaldarem a proteção de determinada área, como de preservação permanente, em desacordo com a Constituição Federal. Relativamente a instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, revela-se intuitiva a possibilidade de os eventos ocorrerem em locais outros. No tocante à permissão de intervenção em área de preservação permanente para gestão de resíduos, os riscos de contaminação do solo, do lençol freático e de cursos d'água impõem declaração de inconstitucionalidade do permissivo em tela, considerado o uso de contaminantes biológicos e químicos que são inerentes à instalação e ao funcionamento de aterros sanitários. O parágrafo 6º do artigo 4º versa a permissão da execução de atividade de aquicultura nas faixas marginais de cursos d'água natural perene e intermitente e no entorno dos lagos e lagoas naturais especificados, respectivamente nos incisos 1 e 2 do aludido artigo. Eis o teor
do dispositivo impugnado, que também transcrevo para efeito de documentação. Apesar da argumentação construída pela Procuradoria-Geral da República, no sentido da excessiva generalidade da redação legislativa, potencialmente instituidora de cenário incompatível com a preservação da integridade dos processos ecológicos essenciais, não se verifica desarmonia com a Constituição Federal. A preocupação do autor com o caráter genérico das providências indicadas pelo legislador carece de racionalidade, no que se olvidou o natural e necessário diálogo entre as previsões abstratas, cujos traços de generalidade confundem-se com a própria essência da produção normativa legislativa, e os instrumentos de concretização levados a cabo pelos órgãos estatais incumbidos da realização dos mandamentos constitucionais atinentes à preservação de meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vale notar que as normas administrativas são vocacionadas à precisa definição dos procedimentos, dos critérios e das eventuais restrições à prática da aquicultura, cuja observância há de ser verificada pelo órgão ambiental competente. Da leitura do dispositivo impugnado emerge patente a preocupação ecológica do legislador ao restringir a prática de atividade de aquicultura a certa categoria de áreas de preservação permanente, excluindo, a título exemplificativo, as terras no entorno de nascentes e olhos d'água, essenciais à manutenção do equilíbrio hídrico. Atentem ainda para a salvaguarda consubstanciada na expressa vedação a novas supressões da vegetação nativa e na exigência de realização de licenciamento pelo órgão ambiental competente. Trata-se de garantias reforçadas pela determinação de que a execução das atividades de aquicultura não pode prescindir da adoção de práticas sustentáveis de manejo do solo e dos recursos hídricos, em consonância com os planos de bacia ou de gestão dos recursos hídricos e de acordo com as normas dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Todo esse leque de providências compõe o arcabouço suficiente à neutralização dos possíveis efeitos deletérios transcritos na inicial, não havendo falar no ponto em violação do dever geral de proteção ambiental instituído pelo regime jurídico constitucional dos espaços territoriais especialmente protegidos. Igualmente, ao limitar a operação da aquicultura a pequenas e médias propriedades, o legislador procurou compatibilizar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o princípio da função social da propriedade, valor maior de promoção da ordem econômica e social, consagrada pela lei maior em diversos dispositivos, e aí eu cito: entende-se da mesma forma, no tocante ao parágrafo 2º do artigo 8º do diploma impugnado, autorizador da intervenção em mangues e restingas com função ecológica comprometida para execução de obras habitacionais e de urbanização. Também aqui, ao resguardar o comando autorizativo apenas às áreas urbanas consolidadas e ocupadas por população de baixa renda, o legislador manifesta inequívoco ânimo em conciliar a proteção ambiental
com os mandamentos constitucionais relativos à erradicação da pobreza e à redução das desigualdades sociais, à promoção do direito social à moradia e ao estabelecimento de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Descabe articular com a inconstitucionalidade da medida quando devidamente restrita aos locais nos quais é evidenciado o comprometimento da função ecológica, o que, por imposição lógica, pressupõe a impossibilidade de restauração. A par desse aspecto, a redação do dispositivo questionado não permite dúvidas ao intérprete quando emprega ostensiva e expressamente o vocábulo excepcionalmente, não se podendo extrair da norma impugnada a autorização legislativa que venha a ser compreendida como desestímulo à observância do dever estatal de restaurar os processos ecológicos essenciais. Entender de modo contrário seria, para lembrar Pontes de Miranda, acusar o legislador de incurável e absoluta incompetência ou prolixidade vazia em coisas de escrever. Relativamente ao parágrafo 5º do artigo 4º, por meio do qual foi autorizada a atividade sazonal da agricultura de vazante por agricultor familiar e empreendedor familiar rural, igualmente inexiste inconstitucionalidade. Também aqui, a argumentação do autor baseia-se no tratamento genérico conferido aos destinatários da norma, indicando a suposta insuficiência da limitação autorizativa a todo e qualquer agricultor, bastando se tratar de pequena propriedade ou posse rural familiar. Pretende o Ministério Público Federal conferir interpretação conforme ao dispositivo mencionado, objetivando restringir o alcance da norma impugnada apenas às denominadas comunidades tradicionais, vazanteiros, como se denomina. Para tanto, vale-se de a parte da literatura especializada para sustentar injustificável a aplicabilidade aos pequenos poceiros e proprietários rurais, firme no argumento segundo o qual tal atividade apenas se justificaria na qualidade de instrumento de manutenção material e cultural de comunidades específicas, geográfica e antropologicamente individualizáveis. Está-se diante de legítima opção do legislador ao franquear ao pequeno produtor a possibilidade de exercer a agricultura de vazante, sazonal e pós-residual. O legislador adotou ótica no sentido da elevação da pequena propriedade ou posse rural familiar a patamar distinto de especial proteção normativa, não apenas pela importância socioeconômica de tais ocupações, enquanto inibidora de êxodos forçados, mas também pela inconteste preocupação dos pequenos produtores com o desenvolvimento sustentável do ambiente natural no entorno do qual nasceram, cresceram e ainda hoje mantêm sólidas raízes e inequívoco sentimento de pertencimento. Cuida-se, a propósito, de preocupação verificada no capítulo 12 do Código Florestal, artigos 52 a 58, provedor de uma série de dispositivos consagradoras de tratamento diferenciado à agricultura familiar e às pequenas propriedades e posses rurais urbanas. A mais, a Procuradoria-Geral da República não se desincumbiu sequer parcialmente do ônus de definir quais seriam os critérios necessários à definição das chamadas comunidades tradicionais, os já mencionados vazanteiros. Os estudos mencionados também não parecem apontar em tal direção,
Resumindo-se, ao menos nos trechos transcritos, em verdadeiro elogio à agricultura de vazante, notadamente pela diminuta utilização de insumos químicos e pelas técnicas de baixo impacto ambiental experimentadas pela mão de obra familiar. Revela-se imprópria e injustificada eventual introdução pelo Supremo de restrição propositalmente afastada pelo Legislativo, sobretudo quando em absoluta consonância, não só com a interpretação sistemática da Lei 12.651, mas também com um parâmetro maior à Constituição Federal, a fim de reforçar a legítima posição legislativa no sentido da diferenciação do tratamento dado à agricultura familiar. Vale trazer à baila a impugnação ao parágrafo único do artigo 3º, suscitada na inicial. Nesse dispositivo, o legislador procurou equiparar o regime conferido à agricultura familiar e às pequenas propriedades e posses rurais familiares com aquele direcionado a propriedades com até 4 módulos fiscais, bem como as terras indígenas demarcadas e as áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do território. A Procuradoria-Geral da República sustenta tratar-se de paridade indevida ante a substancial distinção das situações, considerada a insuficiência do tamanho da propriedade como critério único na construção do conceito de agricultura familiar. A eleição do critério da quantidade de módulos rurais para fins de equiparação pretendida revela-se consentânea com o espaço de conformação criativa de que dispõe o legislador ordinário. Conceito há muito introduzido no ordenamento jurídico ambiental pela Lei 6.746/79, modernizadora do Estatuto da Terra, inicialmente promulgado em 1964, o módulo fiscal consiste em unidade medida em hectares, cujo valor é fixado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, para cada município brasileiro, levando-se em conta critérios que não se restringem ao tamanho da propriedade, como o tipo de exploração predominante no município, a renda obtida no tipo de exploração predominante e o conceito de propriedade familiar. Presente a classificação dos imóveis rurais no artigo 4º, inciso 2 e 3 da Lei 8.629/93, segundo a qual a definição de pequena propriedade é justamente aquela de imóvel em área compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais. A constitucionalidade da equiparação contida no parágrafo único do artigo 3º deriva da própria organicidade do arcabouço do direito ambiental brasileiro, tradicionalmente afeto à diferenciação no tratamento dos pequenos proprietários. Apenas no tocante à exigência de titulação e demarcação de terras indígenas e demais territórios de ocupação tradicional, como, por exemplo, os territórios remanescentes de quilombos, para fins de obtenção da equiparação pretendida pelo legislador, inexiste respaldo constitucional, porquanto a demarcação é providência de natureza declaratória, que se limita a chancelar o direito originário e pré-existente, a teor do artigo 231 da Constituição Federal. Retornando às impugnações voltadas ao tratamento legislativo das áreas de preservação permanente, o artigo 11 versa a possibilidade de manejo florestal sustentável
para o exercício de atividades agro-silvipastorais em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus. A despeito do argumento veiculado pela Procuradoria-Geral da República, alicerçada no artigo 225 da Lei Maior e a partir de remissão ao antigo Código Florestal, não se vislumbra descumprimento da exigência constitucional de sustentável preservação ambiental. Ao impor critérios para o exercício de tais atividades, exigindo-se a adoção de boas práticas agroeconômicas e vedando-se a conversão de novas áreas, o legislador não incorreu em proteção deficiente. Também se mostra impróprio articular com a violação do princípio da vedação do retrocesso em matéria ambiental, no que concerne à autorização contida no artigo 10 do antigo Código Florestal, a práticas extrativas em regime de utilização racional, cujo espírito foi preservado pela nova legislação, malgrado certa liberalização advinda da legítima preocupação com a preservação das atividades agro-silvipastoris, especialmente quando observadas as técnicas de manejo florestal sustentável. A Procuradoria-Geral da República insurge-se contra dispositivos relativos à proteção alegadamente deficiente das áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios d'água artificiais. Em prol da melhor compreensão do tema em debate, devem ser analisadas de forma sistêmica as impugnações que versam a extinção das áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais que não decorram do barramento de cursos d'água e de reservatórios naturais ou artificiais com superfície de até 1 hectare, parágrafo 1º e 4º do artigo 4º, a não previsão do padrão mínimo de proteção para as áreas de preservação permanente dos reservatórios artificiais e a redução das áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios d'água artificiais implantados para abastecimento público e geração de energia. Eis o teor dos dispositivos atacados que transcrevo para efeito de documentação. Ao contrário da interpretação postulada pela Procuradoria-Geral da República, a ausência de expressa previsão de metragem mínima para o estabelecimento das áreas de preservação permanente dos reservatórios artificiais, no inciso 3 do artigo 4º, não implica por si só reprovável retrocesso na preservação ambiente. A interpretação sistêmica dos preceitos referentes às áreas de preservação permanente dos reservatórios conduz à conclusão diversa, a par da salvaguarda representada pela exigência de licenciamento ambiental, inciso 3 do artigo 4º, ao tratar, por exemplo, das áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios d'água artificiais implantados para abastecimento público e geração de energia, o legislador fixou limites mínimos de 30 e 15 metros no entorno dos reservatórios localizados nas áreas rurais e urbanas, respectivamente. A propósito da redução das áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios d'água artificiais implantados para abastecimento público e geração de energia, artigos 5º e 62, tem-se a adoção de arquitetura legislativa semelhante àquela revelada nos parágrafos 6º, 7º e 8º do artigo 12,
que versa a dispensa de reserva legal nas áreas utilizadas por empreendimentos de abastecimento público de água, tratamento de esgoto, energia elétrica, bem como de ferrovias e rodovias. Surge extreme de dúvidas a adequada ponderação levada a efeito pelo legislador na busca pelo equilíbrio entre a tutela do meio ambiente e o desenvolvimento econômico, inexistindo autorização genérica de desmatar. Tomar a razoável diminuição dos limites mínimos anteriormente previstos pela legislação de regência como prova inconteste de retrocesso ambiental representaria restringir injustificadamente a esfera de tomada de decisão das instâncias democráticas e representativas. Destaque-se que a própria Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, expressamente reservou à legislação poder de conformação que engloba a possibilidade de alteração ou supressão de, aspas, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. É dizer, não compete ao Supremo constitucionalizar a metragem das áreas de preservação permanente. O mesmo raciocínio revela-se idôneo a afastar a argumentação da Procuradoria-Geral da República no que concerne à definição da largura das faixas de proteção das áreas de preservação permanente de cursos d'água, inciso 19 do artigo 3º, e das áreas de preservação nos casos dos reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram os contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à medida provisória 2166/67 de 2001, dígito 67, 2001. Nesse último caso, aliás, vale apontar a legitimidade da adoção pelo legislador de balizamento temporal necessário à acomodação das legítimas expectativas derivadas da observância de normas existentes quando da implantação de determinado empreendimento, não se confundindo com anistia ou permissão ao descumprimento do dever geral de recomposição de danos. No tocante à cabeça do artigo 5º, chega-se à conclusão no sentido da inconstitucionalidade parcial do dispositivo relativamente ao estabelecimento de faixas máximas de 100 e 30 metros no entorno dos reservatórios localizados nas áreas rurais e urbanas, respectivamente. Presente a argumentação ora desenvolvida, a fixação de metragens mínimas de área de proteção permanente não revela inconstitucionalidade. Chega-se à conclusão no sentido da constitucionalidade. A fixação de metragens mínimas de áreas de proteção permanente não revela inconstitucionalidade ante a autorização conferida ao legislador ordinário para alterar e mesmo suprimir espaços territoriais especialmente protegidos. Não obstante, manietar a esfera de atuação dos órgãos ambientais competentes, mediante a definição de limite máximo para as áreas de proteção permanente no entorno dos reservatórios d'água artificial destinados à geração de energia ou abastecimento, revela-se em desarmonia com os ditames constitucionais. Por isso é inconstitucionalidade mesmo, né? Há uma, porque a imposição de diâmetro máximo de proteção representa interferência indevida na área de atuação de outro poder da República, resultando em ingerência potencialmente nociva
a autonomia técnica dos órgãos executivos, aos quais o arcabouço do direito ambiental delegou papel central na aplicação das políticas públicas ambientais. É dizer, limita-se injustificadamente o tratamento administrativo da matéria, especialmente no que concerne à atividade de licenciamento ambiental, prevista no inciso 3 do artigo 4º, possuidora de assento constitucional a teor do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal. Há duas, porque a fixação de teto de 100 e 30 metros em abstrato e sem se atentar às peculiaridades regionais que, como tais, não podem ser exaustivamente listadas em lei, revela-se contrária ao desenvolvimento ecológico regional, devendo a decisão formalizada em processo de licenciamento ambiental, verdadeiro instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, levar em conta os traços particulares de cada empreendimento e da degradação dele advinda em virtude das condições ecológicas de cada área tomada individualmente. Surge impertinente a limitação a priorística operada pelo legislador ordinário na cabeça do artigo 5º. Matéria de relevância consiste na proteção de nascentes e olhos d'água intermitentes, a qual, no entender da Procuradoria, teria sido reduzida pela nova legislação florestal, eis o teor dos dispositivos que transcrevo. A relevância da questão posta é manifesta. Pretende a Procuradoria-Geral da República, mediante a técnica da interpretação conforme, conferir proteção ciliar, não apenas às nascentes e olhos d'água perenes, mas também àquelas classificadas como intermitentes. O anterior Código Florestal, Lei 4.771 de 65, definia como área de preservação permanente as nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados olhos d'água, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros de largura. Considerado o artigo 4º, inciso 4 da Lei 12.651/2012, restringiu a proteção do entorno das nascentes e olhos d'água mediante a fixação de áreas de preservação permanente apenas naquelas classificadas como intermitentes, adotando, sem respaldo técnico científico, critério incompatível com o mandamento constitucional de robustecimento da tutela ambiental. Conforme peça juntada ao processo pelo Instituto Socioambiental, ISA e outros, as nascentes intermitentes ordinariamente exigem maior nível de proteção florestal no entorno, dada a fragilidade. Na manifestação, demonstra-se, com alusão à literatura especializada, que mesmo a distinção entre as modalidades nascentes nem sempre surge autoevidente, especialmente em biomas nos quais não há regularidade pluviométrica ao longo do ano. Verifica-se o fenômeno da intermitência temporária, derivado da falta de água de chuva em determinada estação do ano, dificultando sobremaneira a exata definição das áreas a serem preservadas, à luz da redação do inciso 4º do artigo 4º. O quadro revela-se ainda mais grave se considerada a distinção no tratamento conferida pelo mesmo legislador as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, tanto perene quanto intermitentes. Com relação a estas, o inciso 1 do artigo 4º é claro ao incluí-las entre as áreas de preservação permanente. Observem que a inconstitucionalidade articulada não reside em eventual diminuição
da metragem das áreas de proteção, situação autorizada no artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal. A mácula legislativa a reclamar reparo por parte do Supremo consubstancia-se no reconhecimento de que a inclusão do vocábulo perenes no inciso 4 do artigo 4º representa não apenas retrocesso na legislação ambiental, mas também opção que não se justifica cientificamente, mostrando-se ainda contrária à lógica legislativa que conduziu à elaboração redacional do inciso 1 do mesmo artigo. Embora o pedido do autor haja sido formulado no sentido de conferir-se interpretação conforme a Constituição, não se verifica polissemia na norma impugnada, mas sim inclusão de vocábulo a implicar restrição incompatível com a diretriz constitucional, desprovida de respaldo técnico e científico, bem como reveladora de contradição interna, presente a interpretação sistêmica dos incisos do artigo 4º da Lei 12.651. A solução constitucionalmente mais adequada, sem qualquer subversão da lógica concernente ao processo constitucional, consiste na declaração de inconstitucionalidade com redução de texto da expressão perenes, constante do inciso 4º do artigo 4º da Lei 12.651. Ante o quadro, acolho parcialmente os pedidos formulados na ação direta de inconstitucionalidade 4.903 para declarar a inconstitucionalidade das expressões gestão e resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas, estaduais, nacionais e internacionais, contidas no artigo 3º, inciso 8, a linha B, assentar a inconstitucionalidade das expressões demarcadas e tituladas do artigo 3º, parágrafo único, reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 5º, cabeça no que fixa limites máximos à inconstitucionalidade de 100 e 30 metros para áreas de preservação ambiental no entorno de reservatórios d'água artificiais destinados à geração de energia ou abastecimento público localizado nas áreas rurais e urbanas, respectivamente. Declarar a inconstitucionalidade da expressão perenes, constante do artigo 4º do inciso 4. Conclusão. Julgo parcialmente procedentes os pedidos formalizados nas ações diretas de inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a declaratória de constitucionalidade número 42, divergindo parcialmente do relator para assentar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos: artigo 12, parágrafo 4º e 5º, artigo 15, inciso 1, artigo 7º, parágrafo 3º, relativamente à expressão após 22 de julho de 2008, artigo 17, parágrafo 3º, no tocante à expressão após 22 de julho de 2008, artigo 59, parágrafo 4º, artigo 61A, artigo 61B, artigo 61C, artigo 63, artigo 66, artigo 67, artigo 3º, inciso 8, a linha B, quanto às expressões gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais e internacionais, artigo 3º, parágrafo único, no tocante aos termos demarcadas e tituladas, artigo 5º, cabeça, apenas no que concerne aos limites máximos de 100 e 30 metros para áreas de proteção ambiental no entorno dos reservatórios d'água artificiais destinados à geração de energia ou abastecimento público localizado nas áreas rurais e urbanas, respectivamente, e artigo 4º,
Inciso 4, no que diz respeito à expressão perênios. Confiro ao artigo 48, parágrafo 2º, interpretação conforme a Constituição para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica. Caso vencido na declaração de inconstitucionalidade integral do artigo 66, estendo aos parágrafos 3º e 5º, incisos 2 e 4 e 6º do artigo 66, a interpretação conforme a Constituição Federal adotada relativamente ao artigo 48, parágrafo 2º. Presidente, não tomo o tempo do colegiado com votos longos, mas a complexidade e a repercussão, né, do julgamento, né, levaram-me a fazê-lo. Nós estamos a decidir, né, um quadro que não diz respeito à geração atual, mas que se projeta presentes, gerações futuras, e também se projeta a ponto de envolver de forma decisiva o que denominamos como Mãe Terra. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência e suspendo a sessão pelo período regimental. Posso por último?